A gente muda de assunto agora porque nesta semana o Banco Central determinou a liquidação do Banco Master após a operação que prendeu o dono da instituição financeira. Sobre esse assunto e as consequências desta liquidação, a gente conversa agora com o Davi Andrade Silva, especialista em direito societário e tributário, sócio da Andrade Silva Advogados, nosso amigo sempre conosco aqui na Jovem Pan. Saudade de você, hein, Davi? Bem-vindo, boa tarde. Pois é. Prazer revê-lo, amigo. Prazer revê-lo. Saudades também. Forte abraço. Abraço a todos, viu? O prazer é todo nosso. Doutor Davi, explica pra gente aí como é que você analisa essa situação toda envolvendo as fraudes que foram investigadas, a instituição financeira, como é que fica os parceiros, os clientes. Davi Andrade. Nelson, foi um tumulto, né? O mercado financeiro, essa semana, recebeu essa notícia. Já foi uma bomba no mercado financeiro, né? O Banco Master, para você ter uma ideia, ele representa algo em torno de 0,55% do volume de depósitos bancários no Brasil, né? Pouca coisa. Mas a liquidação dele para o fundo garantidor, né? Que é aquela massa de recursos que cobre investimentos até 250 mil, vai representar algo em torno de 46 bilhões. Essa é a ideia inicial, são os números projetados, né? Isso representa quase um terço, mais do que um terço do patrimônio líquido do fundo garantidor. Quer dizer, é uma instituição que representa pouco em termos de depósitos, mas que vai representar muito em termos de resgate do fundo garantidor, que é aquele fundo que vai cobrir aplicações até 250 mil reais, pessoas físicas e jurídicas, né? A estimativa atual é de que o rombo seja em torno de 60 bilhões. Quer dizer, vão ter 41 bilhões cobertos pelo fundo garantidor, mas vai ter ainda um espaço grande de liquidez que o fundo garantidor não cobre, que isso vai ter que ser feito na massa, na liquidação, né? Então, o caso grave revela, desnuda, né, Nelson, essas ligações pouco republicanas, né, entre o privado e o público no Brasil, que a gente sabe que esse capitalismo de compadria no Brasil é eterno, né, secular, e é isso, uma ligação muito forte, né, do braço político com os controladores do Banco Master, ligações muito estranhas com o BRB, que ainda vão ser reveladas, né? Mas as notícias dão conta de que houve um ativo muito importante, carteiras importantes alienadas ao BRB, carteiras simplesmente inexistentes, créditos podres, né, e líquidos. Então, acho que muita água vai rolar debaixo dessa ponte, viu, Nelson? Mas é um caso de extrema gravidade, sim. Davi, eu vou chamar para a nossa conversa o nosso analista do programa de hoje, o Eduardo Maurício, vai te fazer a próxima pergunta. Da aplicação. Boa tarde. A pergunta é bem simples. O senhor acredita que todos os lesados, tanto pessoa física e jurídica, qual é a probabilidade de ter o efetivo ressarcimento desse rombo de cifra de milhões, né? Que, enfim, culminou aí, vitimizou tanto pessoas físicas como jurídicas? Olha, Eduardo, naquilo que o fundo garantidor cobrir, nós estamos falando algo em torno de 41 bi, esse pessoal vai receber integralmente e acho que de forma rápida. Vai depender ainda de um movimento liquidante, que tem que informar para a base do fundo garantidor quais são esses CPFs, quais são os volumes que cada um aplicou, depositou. Para esse pessoal, acho que a indenização vem rápido. O problema são aqueles que suplantam os 250 mil ou que aplicaram em títulos, né, não garantidos pelo FGC. Esse pessoal vai ter que se ver na liquidação, né? E é na liquidação que nós vamos ver se de fato existe acervo, existe carteira, existe ativos suficientes para pagar esse excedente que hoje, né, se aproxima aí de uns, vamos falar de 20 bi, 41 garantidos pelo FGC e o restante em aberto, né? Sabendo também que o FGC paga, mas ele se substitui na posição dos correntistas, né? Ele vai para a massa para tentar receber os 41 bilhões, né? Então, nós estamos falando de algo que o mercado está apontando aí, 56 a 60 bi até agora. Então, vai ser um parto mesmo, vai ser difícil, porque em operações dessa natureza, né, os ativos, como as notícias dão, são ativos pouco líquidos, né, uma carteira muito podre, créditos até inexistentes. Isso é que o Banco Central, inclusive, motivou o Banco Central para a decretação do decreto de liquidação, né? Agora, como eu disse, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte para a gente saber de fato qual que é o tamanho desse rombo e a capacidade da massa em honrar esses compromissos, do Eduardo. Ô, Davi, para a gente fechar, de uma maneira mais geral agora, como
o mercado, os investidores enxergam esse tipo de operação, esse tipo de investigação, as fraudes todas que estão sendo investigadas do Banco Master? Isso é sinal de segurança jurídica ou, pelo contrário, isso indica uma fragilidade no sistema? As pessoas tendem a diminuir os investimentos nesse tipo de mercado, nessas instituições? Como você analisa aí a projeção? O que pode acontecer a partir disso? Nelson, assim, o Banco Master era muito agressivo. Era mais ou menos uma novela que os capítulos finais já estavam anunciados, né? Era um banco muito agressivo nas taxas de captação. Pagava muito mais do que as taxas médias de mercado. É o que a gente sempre diz, né? Tem que desconfiar. Quando a esmola é muito, o santo tem que desconfiar, né? Então havia uma promessa muito grande de rentabilização, muito acima das taxas de mercado. Do outro lado, uma propaganda muito forte, né, um marketing muito forte do banco nessa captação. A ligação política, né, que é um dos tripés aí desse crescimento do Banco Master, de fato foram essas ligações políticas do banco. Então, assim, o mercado, acho que já de alguma maneira precificava essa questão do Banco Master, já de algum tempo, sabendo que essa estratégia ia de fato um dia furar, né? Mas termos sistêmicos, eu não acredito em nenhum problema, né? O Banco Master, como eu disse, representava muito pouco do sistema bancário total, 0,55% dos depósitos. Esse sistema do Fundo Garantidor de Crédito já existe desde 1995, né? Um sistema testado. Para vocês terem uma ideia, desses 30 anos, foram mais de 40 casos de liquidação que o FGC interviu, ressarcindo. Então, o sistema financeiro brasileiro como um todo, eu acho que não sofre com isso, né? E é um sistema de fato, muito seguro, né? A questão é que sempre o alerta acende no caso desse, né? E os investidores têm que pensar muito em quais as instituições vão depositar seus recursos e de forma até limitada a garantia do FGC, né, Nelson? O FGC garante até R$250 mil em algumas aplicações. Então, o investidor não deve depositar todos os ovos na mesma cesta. Tem que olhar para isso, diversificar, garantindo assim que no eventual quebra de qualquer instituição financeira ele seja ressarcido, efetivamente ressarcido, né? Aí, conversamos aqui com o Dr. Davi Andrade, dos mais renomados advogados de direito societário e tributário, advocacia empresarial, diretamente das Minas Gerais. Dr. Davi, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, meu amigo. É sempre um prazer e uma honra participar contigo. Um forte abraço a todos. Abraço e até a próxima.